Uma se perde e outras duas estão inseridas, provavelmente, dentro dessas duas cartas. Esta igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo em Atos. O registro dessa fundação está em Atos, no capítulo 18. Quando o apóstolo Paulo sai da Macedônia, passa por Tessalônica, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, e chega em Corinto. Ao chegar na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo encontra Priscila e Áquila, e ao que tudo indica, nesta casa de Priscila e Áquila funda-se uma igreja. Uma igreja muito poderosa é fundada ali. O contexto social, na questão cultural, é bem complicado de Corinto. Há uma cultura bem forte, greco-romana, uma influência muito maior desta cultura nesta cidade. O termo corintianizar ficou conhecido como fazendo alusão à prostituição. Quando qualquer cidadão dizia vamos corintianizar, significava vamos nos prostituir, tal qual era o grau de imoralidade dentro da cidade de Corinto. O Senhor Jesus levanta ali uma igreja através do apóstolo Paulo poderosa, no meio daquela cidade. Ele sente medo, o apóstolo Paulo sente medo, pois os judeus se levantam para o perseguir. O entendimento dos judeus ainda era bem difícil quanto ao evangelho, o reino de Jesus. O apóstolo Paulo sente medo, o Senhor se revela para ele e diz a ele que era para ele não temer, que havia um povo de Deus dentro daquela cidade. Era para ele falar e não se calar. Então ele fica ali aproximadamente 1 ano e meio, funda uma igreja poderosa, sai, e ele sempre volta para Antioquia da Síria, que é a base da pregação, a base do ministério dele, sua igreja matriz, vamos dizer. E por ali, na igreja de Corinto, ao que tudo indica, passam alguns apóstolos, verdadeiros e falsos. Verdadeiros passa por ali Cefas, que é Pedro. Você vai ver ele sendo citado como Cefas, é o apóstolo Pedro. Provavelmente passa Apolo. E alguns outros falsos apóstolos, trazendo outra mensagem do evangelho. Isso era muito comum naquela época, assim como ainda é muito comum hoje em dia. E então, a estratégia desses falsos apóstolos era desfazer todo o entendimento que Paulo tinha dado àquela igreja sobre o evangelho. Um desses ensinamentos acaba criando na igreja uma falsa ideia do que é espiritualidade verdadeira. Eles começaram a ter uma ideia errada sobre o que é ser espiritual. Na primeira carta, Paulo trata sobre essa questão. São questões pontuais, problemas que estavam acontecendo na igreja. Então, essa carta faz parte do grupo de cartas circunstanciais. A grande maioria, para não dizer todas as cartas, são escritas para isso, para resolver problemas circunstanciais, circunstâncias que trazem algum tipo de perda no evangelho dentro da igreja. Então, a primeira carta, Paulo escreve para resolver esses problemas. A segunda é para se defender. A segunda carta aos Coríntios é um apóstolo se defendendo de todas as acusações que falsos apóstolos estão colocando dentro da igreja. Na última vez que eu vim aqui, eu falei sobre isso, para tentar descredibilizar o apóstolo Paulo, para, como consequência, dividir a igreja. Se a igreja perde a confiança em seu pastor, a igreja automaticamente se divide. Então, essa era uma tática bem comum naquela época. Então, a segunda carta é interessantíssima. Se você ainda não leu, ou se leu, leia de novo. Se ainda não leu, leia. Se está lendo, continue. O tema principal da segunda carta aos Coríntios é consolo. Paulo escreve para se consolar, é interessante. E enquanto se consola, consola a igreja. E enquanto consola a igreja, ele defende-se de acusações feitas contra ele. Não é combativo. Ele não ataca quem está falando mal dele. Ele apenas se defende. Esse é um bom exemplo para quando nós estivermos passando por acusações. Não levantar acusação contra quem nos acusa, mas aprender a nos defendermos sem descer ao nível de quem nos acusa. Paulo faz assim na segunda carta aos Coríntios. Na primeira carta,
o apóstolo Paulo precisa tratar de alguns problemas da igreja, mas o problema principal era este: um falso entendimento sobre o que é ser espiritual. A igreja é poderosíssima em dons, está escrito no capítulo 1, que nenhum dom faltava à igreja, muito pelo contrário. Ela era pelo dom que era confirmado que eles tinham recebido com grande poder o evangelho. Os dons traziam essa confirmação do evangelho presente naquela igreja. E então Paulo afirma: vocês não faltam dom nenhum, graças a Deus. E então o apóstolo Paulo começa a fazer como se fosse uma pequena operação, uma cirurgia nesta igreja. A ideia era não matar o paciente, mas trazer vida ao paciente. A cirurgia era difícil, de alto risco. Usar o bisturi ali era dificílimo. Qualquer erro poderia trazer um resultado errado. Um efeito rebote. Na tentação de corrigir, ele poderia matar a igreja. Tal era difícil o problema que ali acontecia. A igreja estava entendendo espiritualidade como ter muitos dons. O homem espiritual é o homem que tem dons. Então, eles começaram a ter uma ideia errada do que era o dom. E havia alguns problemas sérios na igreja. A igreja estava dividida em 4 facções diferentes. Eu sou de Cristo, sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Uma igreja dividida em 4 grupos ao redor de seus apóstolos. A igreja também estava com um problema de incesto dentro da igreja. Havia um incesto e ninguém resolvia esse problema de incesto dentro da igreja. Havia também um problema de que alguns homens casados queriam ir fazer parte de um ritual de culto, ao que tudo indica, a deusa Afrodite, deusa do amor, que tinha um templo dentro da cidade. Ainda há controvérsias teológicas sobre isso, mas ao que tudo indica é isso. E nesse culto envolvia orgias com algumas sacerdotisas que tinham lá dentro, e que era permitido por lei que os homens se relacionassem com elas, porque isso fazia parte do culto. Então, alguns homens queriam ir para este culto para ter relações sexuais com essas sacerdotisas. Então, Paulo explica que quando um homem se deita com uma prostituta, ele se faz um com ela. Então, para cada prostituta que um homem se deita, com cada uma, ele se torna um mesmo corpo com ela. A ideia é: o corpo não tem nada a ver com o espírito, o corpo não tem nada a ver com a alma. Isso é uma cultura greco-romana, o que o corpo faz. Rapaz, eu entrei num trecho que tem aí de uma música secular: a alma perdoa, ou não atinge a alma, ou não atinge o espírito. É coisa de carne, é coisa de corpo. Então Paulo explica de uma maneira interessante: não, porque nós não somos um espírito que tem uma alma que habita um corpo. Isso é kardecismo. Nós somos corpo, alma e espírito. Por causa do pecado, que esse corpo se divide da parte imaterial, mas não foi assim no princípio, não era para ser assim. Então, se eu, Esther, tenho vários parceiros durante a minha vida, eu me torno um com esses parceiros da minha vida. E então é impossível que você não saia com algum problema emocional, mental e espiritual. Porque não é só uma questão de corpo. Por isso ele ensina que aquele que peca contra o corpo, peca contra si mesmo. Isso é assunto para mais de metro. Vamos passar adiante. O apóstolo Paulo precisou resolver um problema que estava acontecendo lá, de uma ordem de falta de maturidade. Pode comer carne? Não pode comer carne. Uma parte achava que podia comer carne, outra parte achava que não podia comer carne. Por quê? Porque carnes eram parte de cultos a ídolos. E todas as carnes, basicamente, que se vendiam nos açougues, tinha passado por esse culto a ídolos. Algumas carnes ficavam aos pés dos ídolos 4 dias. Há uma parte histórica bem interessante, um livro que eu li, que fala isso de uma forma bem interessante. Ficava lá 4 dias, exposta, apodrecendo também, e depois ia para o açougue para ser vendido. Então, Paulo explica assim: a mente mais fraca, é interessante isso, acha que não pode comer. A mente com muito escrúpulo acha que não pode comer. Mas a mente mais forte, e que não tem tanto escrúpulo, entende que pode comer. Por quê? Porque o ídolo não existe. Então, se está vendido, e eu sou cristão, e entra na minha casa, acabou. Só que a outra parte entendia que estava errado. E então Paulo explica o seguinte: não haja briga. Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não fica atacando quem come. Ou seja, vamos todo mundo tomar conta da própria vida? Que funciona. Tá certo. Não é? Então,
a gente percebe isso todo ano, né? Irmãos, eu decidi, conversei com meu esposo, que eu vou sair um pouco de rede social, porque eu não aguento mais. Todo ano é discussão, pode árvore de Natal? Não pode árvore de Natal. Coisas que fica feio para a gente, porque o mundo está vendo isso. O mundo está vendo nossas discussões por coisas banais. Onde é simples, tu coloca a árvore de Natal, Deus te abençoe. Não coloca, Deus te abençoe. Dentro da sua casa, segundo a graça de Deus, debaixo da sua palavra, você faz aquilo que é correto e pronto. Só que a imaturidade deles chega até nós de outra forma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um quebra-pau na internet uma época de Barbie, filme da Barbie, e uns dizendo, Barbie, vou ver, e outros dizendo, é barbárie. E aí ficou naquilo, é Barbie ou é barbárie? Pode ir ao cinema ou não pode? É idolatria ou não é? E pegando fogo. E aí eu fiz um comentário. O apóstolo Paulo, no primeiro século, disse, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O Paulo de hoje seria, e não vos embriagueis com a rede social em que há contenda. Paulo 2025. Já estou até passando para 2025. De tamanha confusão que existe em rede social. Eu acredito que a igreja de Corinto hoje olharia para nós e diria, nossa, eles conseguiram ficar pior do que nós. Porque nós, pelo menos, brigamos por causa de apóstolos. Eles estão brigando por político, por árvore de Natal e por tantas outras coisas. O apóstolo Paulo também teve que explicar sobre a ceia. Estavam indo participar do corpo de Cristo, mas estavam brigando por causa de uma festa que tinha, festa ágape. A ceia tinha um contexto também de uma mesa de alimentação que se tinha também junto com o corpo de Cristo e a representação pelo vinho que tinha aquele contexto social e o pão. E também existia essa festa ágape, onde era levado comida, bebida. E então o apóstolo Paulo precisou tratar porque muitos que levavam algumas coisas comiam e não esperavam outras pessoas também participarem. Então Paulo explica, quem tem fome, come em casa. Vocês não estão discernindo bem o corpo de Cristo. Vocês estão brigando, estão atacando-se uns aos outros, mas examine-se, pois, o homem a si mesmo. Somos rápidos em examinar o outro e em dizer o que o outro pode, não pode, naquilo que está errado, mas somos péssimos em olhar para nós mesmos. Isso é bem antigo. O apóstolo Paulo precisou tratar sobre essa questão do corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele trata de maneira exaustiva sobre a ressurreição do corpo. Foi exatamente o que expliquei para os irmãos. A cultura greco-romana, tinha essa ideia do dualismo. O corpo é mau, mas o espírito é bom. E então, haviam dois aspectos. Ou se passava para o ascetismo, que é a ideia de você destruir o corpo e não deixar ter nenhum prazer. Ou o hedonismo, o prazer a todo custo. Afinal, para uns o corpo não importa, pode fazer o que quer. Para outros, uma forma de santificar o espírito é reduzindo o corpo a pó. E então o apóstolo Paulo explica algo de maneira interessante, a vida após a morte. Porque a ideia que estava se levantando era que o corpo morreria e acabou, mesmo se houvesse a ideia da espiritualidade. Mas Paulo explica, quando tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Ou seja, Deus não abre mão do teu corpo. No céu não seremos como fantasminhas camaradas, né? Um lençol com 2 furos brancos, com aquela carinha de fantasminha, não. É essa carinha sua, é essa carinha minha, nosso corpo, transformado. Amém? Cristo Jesus é a prova disso. Nos capítulos 12, 13 e 14, Paulo explica sobre os dons. E ao explicar sobre os dons, ele fala algo fantástico. O problema dessa igreja era a falta de maturidade, falta de crescimento espiritual. Ele diz que escreve a uma igreja infantil, criança, e não a maduros, não a espirituais, devido à tamanha briga que existia ali. Paulo, o apóstolo, vai começar a explicar qual era a solução do problema. E ele começa a falar sobre os dons. Busquem os dons, procurem os dons. Os dons servem para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Também servem para que quando o ímpio entrar na igreja, veja que o Senhor está presente, porque ele percebe isso
por sua vida ser falada no meio da igreja. E então ele tem a consciência, o Senhor está aqui. Ele explica que a igreja tem os dons, mas estão com problema de ética no uso dos dons. Algumas pessoas pensam que essa questão dos dons significa bagunça. Não é bagunça. Paulo explica que não é para você tirar os dons fora, mas saber usar os dons. Usar os dons com maturidade, entendendo para que eles estão agora, antes, e continuará até Cristo vir, colocados no corpo de Cristo. Há a Trindade presente nessa distribuição dos dons. Deus é o doador e a atuação de todos os dons, ele explica. E que dom é esse que Deus dá? Deus dá um dom ao mundo, um presente aos seus inimigos. E ele explica que este dom é dado a todos. E que dom é esse? Jesus Cristo diante da samaritana: ah, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede água. O dom que Deus dá ao mundo é Jesus. O primeiro, paráclito ou paracleto, consolador, encorajador. Este também concede à igreja o segundo dom, que é também o segundo paráclito, o Espírito Santo. Mas não somente isso, Jesus também concede dons à igreja, dons ministeriais. Esses dons estão descritos na carta aos Efésios, capítulo 4. Fala sobre a subida, a descida, e a forma como Jesus dá dons à igreja. E dons, de uma maneira interessante, ele descreve de uma forma bem peculiar. Ele deu apóstolos, deu profetas, deu evangelistas, deu pastores, deu mestres. Donald G., um dos grandes pregadores pentecostais, fundador da igreja na Grã-Bretanha, ele diz algo interessante. Jesus Cristo, ao conceder dons ministeriais, não concede um dom separado da pessoa. É diferente do Espírito. Ele concede pessoas, dons. Perceba que a ideia não é... E Jesus concedeu aos homens o apostolado, a profecia, o evangelismo, o pastorado ou o mestrado. Não. Há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. A ideia é que Jesus escolhe pessoas já dotadas de uma capacidade e traz essas pessoas para dentro da igreja e oferece à igreja pessoas, dons. Estes homens e mulheres capacitados por Jesus não fazem faculdade para ter um dom. Isso é interessante. Eles têm um dom, por isso fazem faculdade. Eles têm um dom, por isso fazem seminário. Eles têm um dom, por isso estudam. Não é um dom separado, mas é uma pessoa que é um dom dado à igreja. A igreja deve abrir seus olhos para esses homens dons e respeitá-los, porque é o próprio Jesus quem concede à igreja. Agora, dons espirituais é diferente. O Espírito concede à igreja conforme Ele quer, mas não são dons residentes. Isso é interessante. O Espírito dá, usa, decide se vai usar de novo ou não, dá, usa. Por isso que há vezes que um é usado, quando não é outro que é usado, quando não é o outro que é levantado, porque ele decide dar, mas decide se vai usar hoje ou se vai usar outro. Esses são chamados dons espirituais, que não pode caracterizar a questão de total amadurecimento ou merecimento. Como assim, Esther? A igreja de Corinto incorre num erro. Quem tem mais dons é maduro. Quem tem mais dons é espiritual. Quem tem mais dons é porque merece. Quem tem mais dons é porque está num patamar elevado. E o apóstolo Paulo explica que é ao contrário. O dom não é concedido como mérito por bom comportamento. O dom é concedido por graça, presente, dádiva. E se Deus concede pelo Espírito Santo um dom a mim, a ideia não é me colocar em evidência porque eu sou melhor, mas porque Ele precisa falar à igreja. Então Ele usa alguém para falar à igreja. E esse conceito estava errado lá e a gente percebe esse conceito vindo errado pelos anos que se passam. Nós temos a capacidade de considerar alguém como mais espiritual se der pirueta, não é? É ou não é? Se bater a cabeça na parede, então, ele está cheio de Deus.
Isso é a igreja de Corinto. Isso é antigo. Aí Paulo diz assim, busquem os dons, peçam os dons, os melhores dons. Peçam sim, mas entendam. Quanto mais dom, mais a demonstração de que há imperfeição. Fiquem calmas. Porque para que servem os dons? Senão o aperfeiçoamento da igreja. O dom é concedido porque o Espírito Santo precisa aperfeiçoar os santos. Paulo está batendo na igreja e assoprando. Batendo na igreja e assoprando. Batendo na igreja e assoprando. É interessante como ele discorre explicando. Os dons vão passar. Os dons estão presentes porque a igreja está em construção. Para o aperfeiçoamento dos santos, os dons são dados pelo Espírito. Enquanto a igreja é imperfeita. Enquanto a igreja caminha para a perfeição, os dons são concedidos. Isso está descrito muito bem na carta aos Efésios, quando ele diz, ele concedeu homens dons à igreja para o aperfeiçoamento dos santos até a estatura de plenitude de homem perfeito, que é Cristo Jesus. Então, a ideia dos dons é aperfeiçoar a igreja para uma estatura. Que estatura é essa? Ele diz, vem cá, vou levar vocês a um caminho mais excelente. E que caminho é esse? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor. Se você pegar um naipe aí, que é um naipe, um sax, um trompete, um trombone, instrumentos de metal, formam um naipe, significa que eles três fazem um bom trabalho. Se faltar uma orquestra, uma banda, eles fazem um serviço direitinho. É a base. E é interessante que eles tiram som. Nas mãos de quem sabe tocar, um som bem interessante. Agora, Paulo diz que a língua sem amor é como um prato de bronze. Um sino. Uma hora vai cansar. Vai ser um barulho estridente cansativo. Paulo pega um gancho com a chamada que existia em algumas cidades para adoração a um certo tipo de deuses. Que alguns vinham à frente tocando um prato para chamar o povo para este culto. Em algum momento, ninguém aguentava mais ouvir. Paulo pega esse gancho, traz à igreja e diz, aquele que quer ter dons, precisa primeiro ter o amor para legitimar o dom que tem. Porque um dom sem o amor vira algo sem sentido. O dom sem o amor separa. Por quê? Porque eu conheço pessoas, irmãos, e eu digo por mim, que fala muita língua, mas no português não fala nada de bom. E eu não estou falando de saber falar. Eu estou falando de palavras que edificam. Eu posso aqui soltar uma rajada de língua, mas ofender alguém. Posso ter um dom maravilhoso, mas não conseguir fazer o básico. Ter uma boa palavra, ter uma palavra assertiva, ter uma palavra que edifica. Então o apóstolo Paulo começa a dizer, o que legitima o uso dos dons é a minha intenção. Porque um dom sem o amor faz como um Sansão. Para que eu sustente o peso do meu dom, eu tenho que ter um caráter à altura. Senão eu uso o meu dom como autopromoção. O apóstolo Paulo afunila bem a mensagem e explica, eu posso vender tudo que eu tenho e não valer de nada. Distribuir aos pobres e não valer de nada. Como é que alguém pode vender tudo que tem e simplesmente não ter amor? Por que faz isso? Flashes? Aparecer? Dizer que é bom? Isso acontece na igreja. Em Atos, capítulo 5, a gente tem ali 4, 5 e 6, um grande problema que entra na igreja. A ideia de querer aparecer e de querer ganhar flash às custas dos mais necessitados. O apóstolo Paulo piora, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, sem amor. De nada adianta. É um assunto tão sério que coloca em teste nossas maiores obras. Por que eu faço? Qual a minha intenção? Por que eu quero fazer? Por que eu estou fazendo? O amor é diferente,
Porque não, este amor que Paulo explica não é o amor de sentimento, não é um amor de atração, não é um amor de emoção, mas é o amor ágape, que é o amor de Deus. É um amor que está acima de qualquer motivação meramente humana. Não é um amor que espera nada em troca. É um amor que faz deliberadamente, sem lançar nada em rosto. Não é um tomar lá da cá, não é uma troca, não é um flash, não é um aparecimento, não é um fazer para cobrar depois. É fazer porque se ama e ponto. Queridos, o texto que se segue é usado em casamento, falo isso com temor e tremor. Já arrumei problema para mim quando preguei sobre isso. Mas eu gosto de pregar Bíblia, porque se alguém ficar com raiva, não está com raiva de mim, está com raiva da Bíblia. Não sou eu que eu digo, é Paulo, vai lá discutir com ele. Mas o que Paulo quer dizer? Paulo vai aumentando o nível de dificuldade tão absurdamente que a ideia é dizer aos coríntios: vocês são crianças, perto do caminho a que vocês têm a percorrer para chegar à perfeição. Porque muitos se garantem no... Aí Paulo diz, vem cá. Não é ser contra. É o porquê você faz isso. Porque alguém que pode ter um dom de profecia pode ofender alguém usando o dom. Sabe de algo, domina o dom, quer falar e usa o dom para dizer aquilo que quer falar em nome de Deus. O assunto é sério. Muito sério. O que a gente pensa que é coisa de hoje, tem problema há muito tempo. Paulo começa a operar esse paciente, a explicar. Vou revelar a vocês o que é maturidade. E o que é? O amor é paciente. Se vocês fossem pacientes, Paulo está dizendo, essa brigaiada que está aí no meio de vocês não estava acontecendo. Tem tanta briga no meio de vocês, porque falta paciência. Eu sou pentecostal, queridos, nasci na Assembleia, eu sei o que eu estou falando. De num culto avivadíssimo, daqui a pouco está tendo confusão. De num culto avivadíssimo, alguém daqui a pouco está atacando piada. De num culto avivadíssimo, esse fogo não transformar. Se o fogo que eu sinto não transforma o meu jeito, esse fogo é estranho. Se esse fogo não faz com que eu olhe para alguém como meu semelhante, é mentira! Se esse fogo não é capaz de travar os meus dedos quando eu quero escrever uma besteira, é mentira! Eu estava atravessando a rua correndo. E o rapaz do carro parou gentilmente. E o Espírito Santo falou comigo, viu? Ele te tratou como semelhante. Por quê? Porque com certeza ele sabe que ele também já atravessou a rua correndo. Alguém disse, ora, não é o amor que sustenta o relacionamento? É o respeito que sustenta? Trazendo a ideia de que o amor não tem respeito. Vou provar para você que é possível que alguém invente uma besteira dessa. Porque onde há amor, há respeito. Onde não há amor, inexiste o respeito. Então Paulo começa a descrever o que o amor é. Ele podia ter escolhido qualquer coisa para falar. Ele disse, paciente. Por quê? Porque paciência não é inerente de ser humano. Desde que ele nasce até a morte. Tem alguém paciente aí? Tem não? Alguém disse certa vez, a dor transforma, não transforma. Pode até ser que transforme, para pior. Porque a gente tem a ideia de achar, vai passar pela prova, vai ficar melhor. Já viu gente que fica pior? Fica. Tem gente que quanto mais velho, mais doente, mais cheio de problema, é mais ranzinza ainda. Tô mentindo? Gente, fala sério. Por quê? Porque o mesmo sol que amolece, que derrete a vela, endurece o barro. Então não é a dor que transforma, é o Espírito através da dor. Se o Espírito Santo não entrar na dor, você fica pior. Minha mãe vivia em hospital. E o que eu vi de gente na beira da morte, dizendo, sai com essa oração daqui. Eu já vi. Não quero saber de Jesus. Então não vem com essa de dizer que porque você está mais velho, você está mais paciente.
Não. Às vezes é o oposto. Quanto mais velho, mais impaciente. Tu não aguenta mais. Ô, mentira? Aí Paulo diz, o amor é paciente. Qual é a ideia que ele apresenta? Não vou pregar sobre paciência hoje, mas a ideia é um pavio longo. Um elástico que você estica, estica, estica e nunca arrebenta. A ideia que Paulo apresenta é equilíbrio na espera. Equilíbrio no relacionamento. Por isso o salmista diz, esperei com paciência. Porque alguém pode esperar sem paciência. Olha para uma criança. Bota uma criança para ter paciência. Ela até espera, mas espera quebrando tudo. Espera gritando, espera subindo, descendo, arrancando os cabelos. Ela pode até ficar, mas ela acaba com os nervos de qualquer pessoa. O que o salmista está dizendo? Esperei, sem perder a compostura no Senhor. Por isso que paciência é treinamento. É uma árvore de raiz amarga com fruto doce. É esperar sem se desequilibrar. É o tempo passar e você dizer, o Senhor é bom. É você orar e às vezes não acontecer e você dizer, eu creio. É você orar e as coisas piorarem e você dizer, Deus é bom. Alguém olhar para você e dizer, como é que tu consegue? Não. O Espírito, pelas circunstâncias e pelas pessoas, tem formado em mim alguém que é paciente. Paulo está tratando com essa palavra porque paciência não é característica de criança. Um adulto pode ser paciente, uma criança jamais. Então Paulo diz, vamos para o caminho mais excelente? O amor é bondoso, benigno. Por quê? Porque só há bondade e benignidade onde há paciência. Não há bondade sem paciência. Por que Deus é bom? Porque Ele é paciente. Onde está escrito isso? Rápido. Hesed, no hebraico. As misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã. Porque é interessante isso. Elas se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim. É por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos. Isso é Hesed. Hesed é amor, é graça, é amor de pacto, é amor de aliança, é longanimidade, é paciência. Por que elas se renovam? Porque Ele sabe que você vai fazer a mesma besteira, sabe que tu vai errar a mesma coisa e ainda assim te dá uma oportunidade nova. Segura aí, aperta o cinto. Que essa palavra também é para mim. Então, o que é bondade? É conseguir conceder dádivas a quem a gente sabe que vai errar de novo. Só pela paciência. E como longanimidade no hebraico é descrito? Assim, ó, mais ou menos assim, ó. É interessante como as figuras do hebraico são fantásticas. É mais ou menos isso aqui. A misericórdia do Senhor não tem fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É Deus olhando para Jael e dizendo. Nem dizendo. Só isso. Você nunca passou isso com seu filho? A ideia é, se eu pegar, eu mato. É ou não é? Então o que faz? Respira fundo. É isso que Deus faz conosco todos os dias. Entendeu? Sabe aquela vontade de você chutar o balde? Vontade de falar umas verdades na cara. Vontade de ir lá e colocar alguém no lugar dele. E dizer, a partir de hoje, não conte mais comigo. E aí você lembra aí. Sinistro, né? Por isso que Paulo está descrevendo o amor e não uma pessoa qualquer. Ele está dizendo o amor. Vocês vão entender por que ele está dizendo isso? Ele continua. O amor é, e agora o que o amor não é? Vou passar rápido. Invejoso. Paulo está explicando à igreja. Se tivesse amor no meio de vocês, vocês não estavam divididos em facções. Porque tem inveja no meio de vocês. Por isso que vocês estão dividindo a igreja. Ele continua. O amor não se vangloria. Qual é a ideia? Não se coloca no centro das atenções. Quanto mais maduro alguém é, menos ofensa. Entendeu? Sabe aquela ideia assim, não percebeu o que fulano falou, não? O quê? Jogou uma piada no microfone, percebeu, não? Oi?
Por quê? Porque quanto mais maduros, menos ofendidos. Uma pessoa que é muito dodói e que se ofende muito, não é vítima, é orgulhosa. Paulo continua e ele pisa bem. Fiquem calmos. Fica calma. Ele continuou: o amor não é inconveniente. Te pediu prova de amor? Manda embora. Me dá uma prova de amor. Você acabou de me dar uma prova que você não me ama. Tchau, benção, bloqueia, exclui. Para na hora da carência não procurar para bater papo. Que são procura. Porque o amor, ele não é imoral, não é indecente e não é sem respeito. Ele respeita. Lembra que eu falei? O amor não se comporta de maneira inconveniente. Não chega para a pessoa e diz: está magra, hein? Engordou? O que tu fez no cabelo? Ai, tá com o rosto esquisito, hein? Não, o amor não é assim. O amor não faz cara feia quando alguém está cantando errado. Quando alguém erra. Mas pelo contrário, às vezes ninguém percebeu, mas a cara foi feia, e aí todo mundo percebeu. Por causa da inconveniência de quem fez a cara. O amor não é inconveniente como Cã, que entrou dentro da tenda de seu pai para ver o que não devia ter visto, em um momento de dificuldade do seu pai, que por causa da justiça de seu pai, ele ficou vivo. Mas esquece, entra na tenda e vem trazer para fora o que tem que ser resolvido dentro da tenda. O amor não é inconveniente, não fala mal da esposa para a sogra, não fala mal do marido para a mãe, não fala mal do irmão para o cunhado, não fala mal do cunhado para a irmã, não fala mal do filho lá fora, não fala mal da mãe, do pai para a vizinha, para o vizinho, para os amigos no WhatsApp. O amor não é inconveniente. O amor não busca o seu próprio interesse. Se não fizer o que eu quero, acabou a conversa. Se não fizer o que eu quero, hoje não vamos namorar. É falta de maturidade. Vou falar. Não tem conversa. O amor não se coloca, não busca seu próprio interesse. A mãe dá tudo. E quando a mãe diz não olha na cara da mãe. Quando o pai diz não, o pai não presta. Não. O amor não maltrata para poder buscar o seu conforto. Pensa no conforto de todos. O amor não se irrita. Aí acabou. Aí quando eu li isso, eu falei: então não amo. Para mim. Porque se existe algo que irrita, é filho, não é filho? Filho irrita. Filho te leva do céu ao inferno em questão de segundos. Vum, vum. Você ama e daqui a pouco quer matar. Não é? A capacidade que existe em você se irritar tão rápido com uma toalha molhada na cama, uma pasta de dente que não tampa, um chinelo que não é colocado no lugarzinho, uma louça que você deixa suja e começam a beber na xícara para não lavar o copo. Não é? Se irrita. Um filho que a gente limpa a casa e simplesmente andar descalço. E aí você começa a se irritar. Por quê? Não é nem porque a pessoa está fazendo, mas porque você já pediu para não fazer. Entendeu? Cuidado, calma. Foi assim que o Senhor falou comigo. Esther, o quê? Você não está irritada por causa da toalha molhada. Você está irritada porque você já falou 1 milhão de vezes para não fazer. Então, o que te irrita é o fato de continuarem a fazendo de propósito o que te perturba. Difícil, não é? Senhor, eu estou falando do amor. Eu não estou falando de vocês, estou falando do amor. O amor não se irrita. Sentiu o grau? Sentiu o nível? Paulo está fazendo de propósito. Porque a ideia é, você se acha espiritual demais, você não é isso tudo que você pensa. A ideia de Paulo é essa. E ele continua, o amor não guarda rancor. No grego, a ideia é de um caderninho de contabilidade. Anotado todos os ódios que você já passou na vida. Em que a gente vai lá buscar no ano de 2000 para usar numa discussão. Foi assim que o Senhor falou comigo. O que psicólogo nenhum dava jeito, o Espírito Santo falou, é falta de amor.
Sabe aquelas coisas que a gente guarda para jogar na cara, na briga, para poder ganhar a briga? Aquela carta na manga. E você que fez isso? E aí a gente vai guardando tanta coisa e procura psicólogo, procura terapeuta e procura... E a solução está aqui. Ame. Ame. O amor não tem um livro de registro de todas as ofensas. 1980, você ainda lembra? 1900 e lá vai bolinha, você ainda está lembrando disso? O amor não guarda registros. Você está crente que está abafando porque tem o que usar contra a pessoa, mas você está fazendo mal a você mesmo. Ele continua e vai terminando. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mesmo que o meu inimigo, que eu quero que se dê mal, sofra uma injustiça, eu não posso me alegrar. Bem feito. Vou apertar o calo de vocês. Mas o presidente Lula passou mal. Será que eu fiquei feliz? Eu estou falando de mim. Porque o que eu vi pela internet foi surreal. Não. O amor não deseja o mal. O amor deseja o bem. Porque cada um dá o que tem. Havendo profecias, cessarão. Línguas, cessarão. Conhecimento, passará. Mas o amor nunca acaba. Qual é a ideia? Sabe quem Paulo está descrevendo aqui? Deus. Jesus. Que ao refletir a sua luz até nós percebemos o quanto somos imaturos. E o quanto precisamos crescer. Porque João explica, Deus é amor. Não tem amor, é amor. Agora, permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Por quê? Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Então, o que ele está explicando? Essa ideia que ele explica muito. Este é o caminho. Qual o caminho? Do fruto. Os dons são bons, mas os dons são como andaimes. Enquanto o edifício está sendo construído, o andaime está lá. Quando o edifício fica pronto, o que acontece com os andaimes? Quando vier o que é perfeito, os dons não serão mais necessários. Mas o que estiver bem edificado, permanece. Então, eu posso me edificar num dom que eu tenho, e então passar junto com o meu dom. A palavra que o Senhor me deu para o ano que vem foi justamente essa, Esther, onde está baseada a sua espiritualidade? Porque a espiritualidade verdadeira é aquilo que a gente é, de fato. E ele trata de maneira bem mais difícil, tá, irmãos? Ele fala sobre o edifício, né, apóstolo? Sobre a base. Em que é construído? Palha? No fogo, a obra perece. Isso é assunto para mais de metro. Difícil de explicar, difícil de falar, mais ainda de viver. Então, por vezes, o que dificulta o nosso relacionamento é essa falta de concepção. Qual? Ele erra, eu erro. Nós erramos. Porque eu já lidei com semideuses que se garantem no seu dom e parece que nunca erram. E então são implacáveis com o erro alheio. Então Paulo dificulta para mostrar, dá para tu? Dá para tu? Então por que você não perdoa com a mesma proporção que é perdoado? Meu marido vai errar, eu vou errar. E quanto mais metida espiritual eu for, mais difícil será para eu perdoar. Eu estava tratando sobre essa questão da ira essa semana. Por que a gente se ira muito? Eu seria incapaz de fazer isso. Por quê? Porque a gente se acha muito certo. Eu jamais faria. Então fica difícil de perdoar, porque você acha que você não comete o mesmo erro. Queridos, nós estamos vivendo uma geração que segue uma menina que não cedeu um lugar na janela.
Professores, mestres, não tem nem 10 mil, quanto mais 1.000. Mas uma pessoa que não cedeu um lugar na janela está com quase 3 milhões de seguidores. O que ela fez de mais? Que conteúdo que ela tem? Você está vendo? A falta de saúde, de sanidade mental da nossa geração? Fazer uma análise daquilo ali, irmãos, gastaria muito tempo. Muito tempo. Mas olha o que está representando a nossa geração. Tamanha a nossa dificuldade de compreender as coisas. Estamos buscando um vilão. O Big Brother Brasil é muito interessante para isso. Todo mundo fica atacando quem erra lá dentro como se não errasse do mesmo jeito aqui fora. Porque nós queremos colocar holofote no erro de alguém para se esconder dos nossos próprios erros. É fácil, enquanto eu ataco você, eu tiro o foco de mim. Isso pode acontecer dentro de casa, no trabalho, na igreja. Qual a palavra que o Senhor me deu? Seja grato pelo perdão que você recebeu e demonstre essa gratidão, perdoando também aqueles que estão ao seu redor. Ame, e você vai ver como é fácil você ficar mais saudável, menos doente, menos problema, dor de cabeça, dor no estômago, dor nos rins, fígado. Aprendi com uma pastora que faleceu com 48 anos. Ela disse, viva leve. Porque a gente não controla ninguém. E nem a atitude do outro, mas controla a nossa. Viva leve. E como viver leve? Perdoe e esqueça. Porque senão você vai ficar maluco. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia! Quantos foram edificados? A gente fica com aquela vontade de ficar aqui até, né? É uma palavra que sempre nos edifica. Vem cá, Esther, vem cá, Jorge, deixa eu orar. Vamos orar pela vida deles. Estenda a mão para cá. Vamos profetizar toda sorte de bênção na vida desse casal, do filho, né? Eu creio que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. E a Esther tem sido um canal de bênção para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, porque sabemos que a Tua palavra diz, se 2 ou 3 estiver reunidos o Seu nome, o Senhor se faz presente. E esse culto é um culto racional, nós entendemos tudo que o Senhor falou conosco aqui. Eu peço em nome de Jesus, o Senhor abençoa, Pai, a vida do Jorge, a vida da Esther. Pai, que todo o desejo que está no coração deles, que esteja alinhado com a sua vontade. Nós liberamos agora, na autoridade do nome de Jesus, no mundo espiritual, em concordância, em oração, porque a tua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. E os justos estão aqui, orando e profetizando na vida desse casal, na vida dessa família aqui. E te agradecemos, Pai, porque eles foram um canal de bênção nesses dias. Pai, obrigado pela vida deles, que o Senhor possa cada dia mais usá-los de maneira sobrenatural para edificar a tua igreja, os santos, aqueles que, Pai, verdadeiramente necessitam da sua palavra, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, Esther. Glória a Deus. Vamos ficar em pé com aquela sensação que nós já vamos embora, que essa Esther aqui é da sua.